Boa tarde, monarquistas, tudo bem? Aqui quem fala é Samara Alves. Estava com saudade de vocês, né? E esse é o canal Sempre Monarquia Oficial no YouTube, Sempre Monarquia TV no Vimeo. Sejam todos muito bem-vindos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E você que não nos segue no Vimeo, segue a gente lá, tudo bem? E não esqueça de deixar o like, viu? Por favor. Bom, gente, eu fiquei devendo para vocês 2 vídeos, o vídeo da independência, né? E também o vídeo falando sobre o bandeiraço. Então, eu vou fazer 2 em 1, tá? Esse mês de setembro não teremos Sempre Monarquia News, mas no lugar disso nós estaremos falando aí do bandeiraço, tá bom? Nesse mesmo vídeo. Então, por favor, assista esse vídeo até o final. Bom, a independência do Brasil. Um pequeno resumo. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. A proclamação do Brasil foi feita por Dom Pedro I às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, mais conhecido como o Rio Ipiranga. Vamos falar sobre algumas medidas, mais precisamente, antes da independência. Primeiro, nós tivemos o chamado Dia de Fico. O que foi o Dia de Fico? Foi quando Dom Pedro ele recebeu um chamado, digamos assim, da coroa portuguesa de Portugal e ele não acatou esse chamado, que exigia o seu retorno para Portugal. Então, a coroa portuguesa estava pedindo entre aspas, né, o seu retorno. E em 9 de janeiro de 1822 é que foi esse tal do Dia de Fico. 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro negou o chamado e afirmou que ficaria no Brasil. Olha, gente, que homem maravilhoso que lutou pelo nosso país. Nossa. Agora vamos para as medidas pré-independência. Depois do Dia de Fico, houve a organização da Marinha de Guerra, foi convocada uma Assembleia Constituinte e foi determinado o retorno das tropas portuguesas. Então, Dom Pedro já estava preparando o país para a independência, né? E foi feito isso, ele foi visitar vários lugares, né? Como São Paulo e Minas Gerais, com o objetivo de acalmar os ânimos das pessoas, estavam muito aflorados, estava todo mundo desesperado, pensa nisso, né? Principalmente acalmar a população que estava exaltada, muito exacerbada em vários locais pelo país. Também exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes que entrassem em vigor, aqui no Brasil, elas viessem ter a aprovação, ou seja, elas deveriam ser passadas por Dom Pedro e ele avaliar se ia ou não ia aprovar. Agora, chegada a hora de falarmos do dia específico 7 de setembro de 1822, onde ocorreu a proclamação da República. Ao viajar de Santos para São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta da coroa portuguesa que exigia seu retorno imediato. Ou seja, a coroa estava pedindo o retorno dele de novo, só que dessa vez ia ser imediato, de momento, naquele momento, para Portugal e anulava a Constituinte. Diante dessa situação, Dom Pedro deu seu famoso grito, que todos nós conhecemos, às margens no Riacho do Ipiranga, onde ele deu seu famoso grito Independência ou Morte, no dia 7 de setembro de 1822. Mas o que aconteceu depois? Em 12 de outubro do mesmo ano, 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador. E no dia 1º de dezembro do mesmo ano, ele foi coroado como Dom Pedro I, tá? Então, aí, 1822, um grande ano para o Brasil, muitas mudanças e transformações. Bom, gente, eu não poderia deixar de falar do bandeiraço. Vou passar aí algumas fotos para vocês. Essas fotos que vocês estão vendo são
tanto do Instagram da Confebras, quanto do Instagram da Pro Monarquia, e também o perfil do Movimento Brasil Monarquista, tudo bem? Sigam eles lá no Instagram. Então, essas fotos eu tô passando aí pra vocês, né? Pra não deixar de falar do bandeiraço que ocorreu em todo o país. Parabéns a todos os que foram, parabéns Brasil, não é mesmo? Bom, gente, não posso deixar também de falar do novo dia, do novo horário dos vídeos, né? Tô postando esse vídeo lá pra avisar vocês, né? Agora é segunda-feira, às 9h30 da noite. Já segunda-feira nós já teremos vídeo falando sobre o Império do Japão. Não percam. Eu sou Samara Alves, esse canal Sempre Monarquia. Um beijo e deem o seu like e tchau.